Boa noite, amigos, muito boa noite. Boa noite, Paraná, boa noite, Rio, boa noite, Belo Horizonte, boa noite, Brasília. Boa noite, doutor Antônio Carlos Andrade Viana. Boa noite, Militão, boa noite a todos. Bem-vindo ao programa. Olha, vamos ver o que diz a Veja, doutor Viana. Está na capa da revista Veja que o Supremo se afunda. A chamada da Veja, depois de censurar a imprensa e intimidar jornalistas, o STF mira procuradores, fiscais da Receita e empresários. E aí a capa é essa aqui. Aqui é a capa. Doutor Viana, o que isso significa, será, no seu entendimento? Para resumir, é uma briga de vaidade e de poder entre o pessoal da Lava Jato com o Supremo. Por quê? Porque a Lava Jato, ela quer agir, porque ela está muito popular, com apoio popular, a imprensa toda está dando cobertura, a Lava Jato prestou algum serviço para o Brasil aí, descobrindo a corrupção na Petrobras e outros órgãos. Então, esses procuradores da República, eles estão incontroláveis. E eles resolveram agora atacar o Supremo para poder, dessa roseira, cair alguma flor. Algum fruto. Algum fruto. Né? E porque daí eles fazem o Sérgio Moro ministro supremo. Se sair alguém do Supremo, a vaga é do Sérgio Moro. Isso está prometido. Isso está sacramentado. O próprio Bolsonaro é promessa de campanha. Ele falou que o Moro ocuparia uma cadeira no Supremo. É promessa de campanha dele. Promessa de campanha. E aí, no lugar do Moro, no Ministério da Justiça, vai o Dallagnol. E no lugar da Doge, que vai sair agora em setembro, assumiria um outro procurador da Lava Jato. Então, é um projeto de poder que eles têm. Eles precisam destruir o Supremo, desmoralizar o Supremo, para eles poderem crescer. E o Supremo reagiu a isso. Tanto que eles vazaram contra o Toffoli, os procuradores, a Lava Jato vazou aquele documento, pessoal de Curitiba, vazou para a imprensa aquele documento em que falava o amigo do amigo, que era o Toffoli. Que, na verdade, falar que é amigo do amigo não significa nada. Mas eles deram um cunho de criminoso, de bandido, de que ele estava no esquema. Mas, Militão, você ser amigo do meu amigo não significa nada. Não significa nada. Né? Tanto é que naquele depoimento ninguém falou que pagou propina para o Toffoli, ninguém falou nada. Mas eles deram uma conotação, um colorido muito sacana. Para queimar o Toffoli. Aí o Toffoli reagiu, instaurou um inquérito, passou esse inquérito para o Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes determinou algumas medidas de busca e apreensão de computador, de censura, disso, daquilo. Aí ele também reagiu extrapolando algumas coisas. Ele pode fazer isso ou extrapolou? Não, eu acho que com relação à censura ele não deveria ter feito. Porque censura prévia, censurar um artigo antes dele publicar, não dá. Até porque é coisa de ditadura. A pessoa que a pessoa que é ofendida, a imprensa divulga o que ela quiser, sob responsabilidade dela. A pessoa que é ofendida, se a reportagem for maliciosa, for mentirosa, não tiver respaldo, a pessoa processa o órgão de imprensa. Tem o fórum, tem advogado. E a justiça tem sido justa nesse aspecto. Mas se você divulgar alguma coisa que é falso, que é mentirosa, que é inverídica, você vai pagar dano moral pelo órgão de imprensa, vai pagar dano moral para a pessoa que foi ofendida. Então não há necessidade de proibir a reportagem. Não há. Não há. Há outros métodos. Bom, mas de qualquer forma o ministro fez isso, depois recuou, manteve o inquérito, porque ele sabe, como o Brasil todo sabe, que esse documento foi vazado pela Procuradoria da Lava Jato, em Curitiba, e ele vai manter esse inquérito para segurar esse povo lá. Porque eles estão atacando o Gilmar Mendes, o Toffoli,
Agora o Alexandre de Moraes, eles estão desesperados, eles estão atacando. Porque quantos ministros caírem, mais ministros eles vão fazer. Vai ser tudo Esse da é o Lava projeto Jato. de poder. Você acha que é Projeto de poder deles. Eles não vão aquele dinheiro, 2,5 bilhões, que eles dizem que foram dinheiro arrecadado dos corruptos, da corrupção que estava fora, trouxeram de volta, o Ministério Público da Lava Jato pediu esse dinheiro, não conseguiu. Não, é assim. Eles fizeram acordos com empresas que estavam envolvidas, e desse acordo, uma parte ia para a União, outra parte ia para isso, outra parte ia para aquilo, e 2,5 bilhões iria para a Lava Jato de Curitiba, para eles administrarem. Eles iam fazer o que para o quiser, Ministério Público, para o Ministério Público. Especificamente controlado pela Lava Jato, que eles iam usar isso como? Como projeto de poder. Aí é o Ministério Público Federal. Federal. Eles iam usar isso como projeto de poder, porque daí eles iam fazer campanhas, que o objetivo era esse, era fazer campanhas não em favor deles, mas mostrando sempre eles, indiretamente, como nas campanhas, eles em ação, contra a corrupção, eles em ação, eles na frente, ia ter poder, iam comprar submarino, iam comprar navio, helicóptero, sei lá o que eles iam comprar para desenvolver a atividade deles, entendeu? Então, iam pagar a imprensa, pagar jornalista para os órgãos de imprensa, para fortalecer e elogiar eles. Será? Sim, porque isso é comum. Qualquer órgão, todo órgão público paga a imprensa. Todo órgão público paga a imprensa. Divulga o que está fazendo. Divulga o que está fazendo. Oficialmente. Oficialmente, isso. Então o que eles iam fazer não é sacanagem. Eles iam fazer como toda instituição faz. Fiscais da Receita. Por que o Supremo está mirando os fiscais da Receita? Porque os fiscais e da alguns Receita, empresários também, né? Como o COAF e a cúpula da Receita passou a ser do Ministério da Justiça nesse governo, passou do Ministério da Justiça. Por exigência do Sérgio do Moro. Então eles são subordinados ao Moro agora, eles agem pelo interesse do Ministro da Justiça. A Receita Federal. E aí eles começaram o quê? Primeiro ato que eles fizeram esse ano foi divulgar, foi pegar os extratos da conta bancária do Gilmar Mendes, do Ministro Supremo, e divulgar e vazar para a imprensa. Porque eles vazam para a imprensa para queimar o cara. Porque o funcionário público, ele não pode pegar um extrato ou um documento sigiloso e divulgar, isso é crime. Só que eles passam, eles divulgam sem dizer que foram eles, tá? E você vê nas reportagens, fala assim, no noticiário, que a reportagem teve acesso ao extrato bancário do ministro Gilmar Mendes. Como ela teve acesso? Como ela teve acesso? Não, vou eu perguntar. Uma vez eu quis fazer um ranking dos 20 homens mais ricos de Londrina. Aí achei que a Receita Federal poderia dar uns 50 nomes. Não, nenhum. Nem toca no... É proibido. Não, é proibido. Então, se é proibido para mim, deve ser proibido. Por que só? Não, tem uma lei que proíbe. Tem uma lei que sigiloso. proíbe. É sigiloso. Mas então é para todo mundo. É para todo mundo. Não é só para jornalista. Isso. É para todo mundo. Então, eles pegam do Ministro Supremo e divulgam para agradar o ministro Sérgio Moro, para agradar a Lava Jato, desmoralizar o Gilmar Mendes para dar a vaga para o ministro Sérgio Moro. E o Gilmar Mendes está mais queimado do que churrasco de... Sim, está queimado por conta disso. Sei lá, né? Por conta disso, porque ele tem batido de frente com a Lava Jato e ele está queimado. Aí o Toffoli foi bater de frente, se queimou. Agora o Moraes, Alexandre de Moraes, foi bater de frente e se queimou. E o pior, o Supremo está levando a pior, porque o povo está do lado da Lava Jato, a imprensa está do lado da Lava Jato, e eles... O povo, de modo geral, odiando o Supremo. Odiando o Supremo. Alguns ministros. Isso mesmo. Né? Sim, e já estão pedindo... Pedindo impeachment. Pedindo impeachment. Não, e se não funcionar impeachment, eles vão dar um jeito de fechar o Supremo. Eles querem, o povo quer botar fogo no Supremo. O filho do Bolsonaro, uma vez, já disse que bastava um canhão e um cabo e um soldado e um jipe.
Aí é. Né? Doutor Viana, muito obrigado, um abraço grande, bom trabalho, boa semana. Vamos aguardar. Vamos aguardar os acontecimentos. O brasileiro esse ano só está aguardando os acontecimentos, não é? Que Vamos esperançoso, continuar. né? Vamos continuar. Somos um povo cheio de esperança. Né? Esse ano não vai dar, mas quem sabe o ano que vem tem eleição, também não vai dar. Quem sabe lá, né? Depois tem a Depois Copa. da Copa do Mundo. Aí sabe. Esse é o Brasil. Vamos para o intervalo. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, como atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Falar inglês te leva mais longe. São mais oportunidades e possibilidades. Na FD English você aprende de uma forma direta, para o seu objetivo, no seu tempo. Professores nativos ou brasileiros te proporcionam confiança e autoestima para falar com estrangeiros. São 3 unidades bem localizadas em Londrina, ou você pode ter aulas na sua casa ou escritório sem acréscimo na sua mensalidade. Material incluso, sem taxa de matrícula. Na FD English você escolhe, você aprende, você fala. Ligue agora ou envie um WhatsApp. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. Ok, de volta com o programa Militão e Militão. No bloco de agora, nós vamos conversar um pouco com o empresário Clóvis Aires, que está trazendo para Londrina um espaço exclusivo da marca alemã Zeiss de lentes. É uma das melhores do mundo e ele vai contar tudo o que tem de novidade nesse ramo de lente para a gente. Vai falar, inclusive, um pouco do que é bom para você que está em casa. Né? Quem usa óculos hoje em dia, né? Todo mundo, não é? Antes, quero dizer uma coisa. A Unifil agora está com um polo EAD bem no coração de Londrina, lá no Shopping Royal Plaza. A primeira mensalidade só R$ 60 e 50% de desconto nas demais. Cursos como administração, pedagogia, logística e muitos outros. Então não perca tempo e vá até lá. Para mais informações, visite o polo no piso térreo do Shopping Royal Plaza ou ligue 3375-7696. EAD Unifil, você já decidiu. Clóvis Aires, tudo bem? Como vai? Tudo bem, Marcelo. Muito tempo no ramo de ótica, né? Exatamente. Conta um pouquinho dessa história para nós. Bom, eu comecei no ramo óptico em 77, tá? E trabalhei 10 anos em laboratório fabricando lente, então conheço dessa base do produto, né, que a gente trabalha. E depois, em 92, adquiri a minha primeira ótica, tá? Que é a Ótica Persona. E estamos nesse segmento aí muito forte, trabalhando em prol da saúde visual. É importante falar isso, né? Exatamente. Tá? Não é uma questão só de beleza, de vaidade, é uma questão de saúde. É saúde. Veja bem, a gente falando em produto, as lentes que é trabalhada, ela tem que ser posicionada o que ela oferece ao consumidor. Porque o consumidor, ele chega para comprar, ele não tem conhecimento. Eu uso dizer o seguinte: cada um conhece aquilo que sabe fazer. É verdade. Entendeu? Então, quando ele chega dentro de uma ótica, de um segmento para estar comprando, ele quer saber o que o produto oferece. Tá? E a gente tem esse conhecimento de poder estar oferecendo o produto certo para o momento certo de uso. A pessoa trabalha num escritório, tem uma distância menor para trabalhar, o computador, o celular, tablet, todas as lentes são diferentes para cada ocupação nossa.
Então, a Ótica Persona, que é a nossa primeira, que está com 27 anos, e agora nosso produto Zeiss, que está sendo a segunda ótica no Paraná, a primeira em Cascavel e a segunda aqui em Londrina, tá? A Zeiss Visual Center. Fica ali na JK Catupi, aquela esquina ali ao lado do tratamento de água da Sanepar ali. Certo. Então, para a gente poder estar falando isto, a qualidade das lentes que a gente oferece, pensando nisso aqui, tá? Eu vou falar um pouco sobre a saúde da proteção dos raios ultravioleta. A Zeiss, ela desenvolveu uma lente que ela vai de 380 a 400 nanômetros. Na saúde... Então, esclarece. Ela é 100% da proteção dos raios ultravioleta. 100%? 100%. Ela tem que estar entre 380 a 400 nanômetros. Na saúde, só a Zeiss desenvolveu esse produto. Tá? E quando você coloca esse teste no aparelho, a gente coloca lentes sem a proteção total e a Zeiss bloqueando totalmente. Você pode observar que aqui não passa luz. Olha a outra. Passa quase tudo. Então, a gente pensa isso daqui. Essa lente aqui... O que ela tem de especial? Digamos assim, ela tem esse 380 a 400 nanômetros. Digamos assim, que se você tivesse que usar um protetor de pele, ela estaria com bloqueador solar. Nessa área do olho que a gente tem, ela é muito sensível, Marcelo. O sol, digamos assim, de 40% de câncer de pele, ele conhece-se 10% dessa área do olho. O que a gente passa de proteção solar na pálpebra? Nada. O nosso olho ficou totalmente exposto. E essa parte do olho, ele envelhece, ele enruga com a parte do sol. E isso daqui, ele protege totalmente. Então, essas lentes das Zeiss, ela protege totalmente para esse problema de envelhecimento, enrugamento. E o problema do sol, na cristalino, retina, a pálpebra, ela vai estar sempre protegida com esse produto Zeiss. Que está no mundo todo, né? Bom falar não, isso. Ele é, não, tá? É o melhor produto do mundo. Voltando também assim, agora você me deu um gancho de uma situação. Você falando em lente, a lente Zeiss, ela tem história. A primeira foto da Lua, a máquina com a lente Zeiss. Ah, é? Descoberta dos glóbulos vermelhos, olha para você ver. Microscópio com as lentes Zeiss. Lente Zeiss. Monitoramento do satélite, as lentes Zeiss. As melhores qualidades, falando em filmagem, ela tem as lentes Zeiss também. Entendeu? Esses alemães são fogo, hein? Então, você falando em tecnologia, eles estão sempre em pesquisa. O importante é que as Zeiss, eles investem muito em pesquisa. Isso que traz a diferença das Zeiss e outros produtos em lentes. Sem questionar marcas. Mas eu posso te dizer que a Zeiss, ela é melhor. Existe nas multifocais chamada assimetria. A simetria, assim, por exemplo, se você estiver olhando para longe, as lentes Zeiss, ela tem totalmente liberdade para olhar para a direita. Você vai olhar o retrovisor aqui, você vê, olha aqui, vê. E nem todas as lentes oferecem esse produto. E o canal intermediário e perto também, ela tem vários campos. Eu uso também dizer que as lentes, a falta de informação, você chega numa loja para comprar, numa ótica para comprar um produto, de carro a gente conhece. Se você chegar e falar assim, eu quero um carro com 2 portas, sem ar, sem direção, você compra. E as lentes, se você chegar em algum lugar, você pode comprar um carro com 4 portas, ar, direção, airbag, 2.0, traçado. As pessoas te vendem um com 2 portas, sem ar, sem direção e fala que é bom. Entendi. Não tem como saber, né? Exatamente. Então a gente procura informar qual o produto certo para cada serviço que você vai ter, cada utilidade que ela tem. Entendi. Aliás, tem vários óculos que você trouxe para a gente aqui. Fala um pouco disso. São alguns modelos que a gente vai estar na Visual Center. Então, Tom Ford, outras marcas, várias outras marcas que vão estar, que elas vêm também com 100% das proteções dos raios ultravioleta também. Vamos colocar aqui. Bloquear totalmente. Então, olha, a gente só trabalha... Além de ser bonito... Ela com pedraria, é um produto totalmente diferenciado. E a ótica Zeiss Visual Center, ela vai estar oferecendo um produto A e B. Então ela tem um produto que
tem uma qualidade diferente. Espessura de lente, às vezes as pessoas não entendem muito, a minha lente ficou grossa, ficou fina. Ela existe lente de 1.5 a 1.74. E todas essas informações nós temos. Se eu sair de uma lente básica com processo de espessura e eu fazer 1.74, ela dá 40% na espessura. Tá? Nós temos também, na hora de oferecer esse produto, a gente está oferecendo uma armação também adequada para que uma lente fique fina. Então essas informações faltam. E nós somos consultores, a gente não vende. Tá? Se chegar ali, a gente passar a informação, a gente quer o melhor para o nosso cliente. O Clóvis deu bastante informação interessante, mas já foi o tempo. Né? Quem lembra do Clóvis Aires, né, do Taekwondo, dessa história toda no Taekwondo, do filho dele, do Wallace Aires, né? E daí, inclusive, foi o homem que lançou a Natália Falavina, né? Exatamente. Quantas medalhas e troféus aí, hein? Nossa, muito. Então, eu sei que nós temos um espaço curto, mas vamos falar um pouco do esporte. Dentro do esporte, eu fui selecionado técnico da seleção, o melhor técnico feminino durante 10 anos. Não é brincadeira. Tá? Quando se fala seleção brasileira. Seleção brasileira. Assim, saí fora do Brasil pelo esporte 25 vezes. Tá? A Natália, ela começou o esporte comigo, tá? Os primeiros passos, e consegui, de repente, fazer ela uma atleta campeã mundial, juvenil, universitário, universitário, medalha olímpica. Então, posso te dizer, dentro do esporte tem o Wallace Aires, meu filho também, que foi vice-campeão mundial na Turquia, medalha de bronze em Istambul, nos Jogos Pan-Americanos. A Carmen Carolina é a primeira atleta a participar nas Olimpíadas, foi técnica da seleção nas Olimpíadas que teve no Brasil, feminino. Então, várias outras coisas. Tá? A gente procura fazer ter trabalho e não firula, né? Obrigado, Clóvis. Grande abraço. Sucesso com a Zais aqui no Londrina. E eu agradeço essa oportunidade. Sabemos que o seu programa ele é muito bem visto em Londrina e região. Obrigado. Daqui a pouco tem mais. Falar inglês te leva mais longe. São mais oportunidades e possibilidades. Na FD English você aprende de uma forma direta, para o seu objetivo, no seu tempo. Professores nativos ou brasileiros te proporcionam confiança e autoestima para falar com estrangeiros. São 3 unidades bem localizadas em Londrina, ou você pode terá-las na sua casa ou escritório sem acréscimo na sua mensalidade. Material incluso, sem taxa de matrícula. Na FD English você escolhe, você aprende, você fala. Ligue agora ou envie um WhatsApp. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Ok, de volta com o programa Militão e Militão, e agora nós vamos conversar um pouco, né, sobre a questão dos armazéns do IBC. Exatamente. No passado, os armazéns, tinham muitos armazéns do IBC aqui, e o engenheiro Zé Pedro da Rocha Neto, que está conosco aqui, executou muitos reparos com a sua empresa nesses armazéns. Agora eles encontram com sérios problemas, né? Teve até incêndio outro dia aí, e nós vamos abordar esse assunto com o Zé Pedro da Rocha Neto daqui a pouquinho. Antes, deixa eu só te falar,
A Unifil agora está com o Polo EAD bem no coração de Londrina, no Shopping Royal Plaza. A equipe já está a todo vapor, pronta para te atender com uma super oferta. A primeira mensalidade custa apenas R$ 60 e você pode ter até 50% de desconto nas demais. Cursos em diversas áreas, administração, pedagogia, logística e muitos outros. Não perca mais tempo, as vagas são limitadas. É a Unifil ainda mais perto de você, te ajudando a mudar de vida com um custo que cabe no seu bolso. Informações no Polo, lá no piso térreo do Shopping Royal Plaza, ou ligue 3375-7696. EAD Unifil, você já decidiu. Zé Pedro da Rocha, tudo bem? Como vai? Boa noite, eu vou bem. E agradeço mais uma vez o seu convite e me coloco à disposição para abordarmos esse assunto. Armazéns do IBC. Zé Pedro, poderia efetuar um histórico dos mesmos para a gente conhecer mais? Olha, eu posso sim. Os armazéns do IBC, aliás, o próprio IBC, ele era uma autarquia vinculada ao Ministério de Indústria e Comércio, e o IBC nasceu por volta de 1950, 51. Foi extinto, então, antes tinha um outro departamento, o Departamento Nacional do Café, foi extinto e criou-se o IBC, como autarquia. E naquela época, o norte do Paraná era muito pujante na produção de café. E a produção já era muito significativa e o governo tinha uma necessidade também de organizar esse plantio, o comércio, e com isso, atendendo à reivindicação dos cafeicultores e dos setores produtivos, resolveu fazer um conjunto, um sistema de armazenamento da produção de café. Esse conjunto, representado pelos enormes armazéns que passaram a ser construídos, iniciaram-se, portanto, lá na década de 1950. Quantos armazéns eram, Zé Pedro? Olha, eu acho que por volta de 1965, 70, era em torno de 50 armazéns. Nossa, era bastante coisa. Eram muito armazém. E eles estavam espalhados na região produtora de café, desde o Norte Pioneiro até Cianorte, Cruzeiro do Oeste e outras cidades aí. E era uma rede muito significativa, muito significativa. E essa rede de armazenamento permitia a estocagem do café e permitia, com isso, o governo também viabilizava uma regulamentação de preço, porque o mundo inteiro produzia café também, não era só o Brasil. Então existia uma política também para regularizar, então, não só a produção, mas o comércio também. E conseguia, bastante sacas eram armazenadas ali. Olha, por volta de 1900, final de 60, 70, esses armazéns armazenavam 28 milhões de sacas. Muita coisa, hein? Embora a produção do Paraná fosse 18 milhões. Ah, vinha de outro estado, então? Não. É que eles ficavam estocados também para fim de regularizar, tinha outra finalidade. O armazém de Araponga, só ele sozinho possibilitava 3 milhões de sacas. Nossa! E o armazém de Maringá, mais ou menos 1.200.000 sacas. O de Apucarana também era muito significativo. Os de Londrina também eram significativos, mas de capacidade de armazenamento um pouco menor. Agora, como é que eram construídos esses armazéns? Tinha boa qualidade ou não? Eu acho que os armazéns do IBC tinham excelente qualidade. Eram projetos padrões, em que você modulava e você alcançava a área que você desejasse. Dependendo da região, era um armazém maior, menor e tal, eles eram modulados. Basicamente constituídos de um pátio grande, asfaltado, de casas de funcionários, de laboratório, de setores de controle, de setores de fiscalização,
E as paredes eram em blocos de concreto, revestidos. O piso era em mastique, que é uma espécie de asfalto. Explica o que é asfalto. mastique. Mastique é um asfalto de granulometria bem fininha, e que servia como piso. Então isso era o mastique asfáltico, que se chamava. Os pátios externos eram todos asfaltados. Havia ramal ferroviário. Ah, é? Havia linha de trem dentro dos armazéns. Para poder carregar, descarregar, etc, etc. E a estrutura metálica era impressionante. E a estrutura era em ferro e a cobertura também era metálica, em telhas metálicas. E eu me lembro que a primeira vez que eu entrei dentro de um armazém, eu me deparei com uma coisa volumosa. Era muito uma grande. hora grande. E também com barulho. Fazia aquele tic-tac constante. O que é isso? Eu perguntei para o fiel do armazém o que era aquilo. Era a dilatação. A variação da temperatura provocava uma dilatação ou retração de toda aquela estrutura. Que curioso. E né? quando existiam dias frios, e por volta do meio-dia, então de noite havia retração de todo aquele conjunto, e por volta do meio-dia, com o sol quente, aquilo dilatava e às vezes chegava a rasgar telhas. Então o estoque de café tinha que ser grandemente preservado. Não podia ter infiltração de água. Então o IBC tinha um departamento de engenharia em São Paulo que cuidava disso. E os reparos tinham que ser constantes, não eram de forma alguma definitivos. Todo armazém apresentava aquele problema. Era um serviço muito técnico, difícil de fazer, tanto é que nós nos primeiros serviços apanhamos bastante, depois aprendemos como foi. Assim que aprendemos, nós nos tornamos constantemente convocados pelo IBC para fazer reparos. Os reparos eram tanto na telha, na estrutura, como nas paredes, pinturas, restauração das casas, sistema de combate à erosão, porque os pátios eram enormes. Quando chovia, aquilo gerava um volume de água muito grande. E aí no norte pioneiro, onde o terreno é arenoso, essa água, esse enorme volume era jogado na galeria da prefeitura e fazia erosões enormes. Aí tinha que entrar corrigindo. E o IBC via-se obrigado a executar sistemas de combate à erosão. E foi uma coisa maravilhosa que eu aprendi, como é que fazia, os dissipadores de energia, etc. Então, os armazéns do IBC, que haviam sido construídos por firmas grandes de São Paulo, mas quando aconteceram os reparos, eram as firmas menores. Daqui da região. Da região, que faziam isso. Mas a gente aprendia muito na execução desses serviços de reparos e proteção e restauro do armazém do IBC. E aquilo era uma constância naquela época. Por que razão eles deixaram de ser ocupados, Zé Pedro? Eu diria para você que, primeiramente, que a geada de 75, ela foi a determinante para isso. Depois também havia, nessa época, uma política a nível mundial, muita pressão contra a produção no Brasil. Ah, é? Outros mercados reivindicavam isso e, a partir de um certo momento, liberou-se a livre concorrência e os preços do café despencaram. Então, geada, preços do café, fizeram que todo esse sistema, plantio e armazenagem e comercialização, visse atingido. Entrou o governo Collor. Essa situação continuava presente. E o Collor resolveu extinguir o IBC. Foi no governo Collor que acabou? Foi no governo Collor. Quando extinguiu o IBC, para quem ficaria esse conjunto todo? Certo. Isso aí era um conjunto destinado à armazenagem de saca. Não era um conjunto destinado à armazenagem de grãos. Para quem ficaria isso? Então, eu acho que faltou também às lideranças dos cafeicultores, né, buscar uma solução inteligente, etc. Na falta
de uma união de reivindicação, isso acabou indo para as prefeituras. E as prefeituras pegaram, na minha opinião, um elefante branco. Certo, espera só, a gente vai para o comercial, depois nós vamos saber por que elas herdaram o elefante branco. Já voltamos com o Zé Pedro da Rocha Neto. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. O momento mais gostoso do dia pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera, sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. Falar inglês te leva mais longe. São mais oportunidades e possibilidades. Na FD English você aprende de uma forma direta, para o seu objetivo, no seu tempo. Professores nativos ou brasileiros te proporcionam confiança e autoestima para falar com estrangeiros. São 3 unidades bem localizadas em Londrina, ou você pode ter aulas na sua casa ou escritório sem acréscimo na sua mensalidade. Material incluso, sem taxa de matrícula. Na FD English você escolhe, você aprende, você fala. Ligue agora ou envie um WhatsApp. Muito bem, estamos de volta com o programa Militão e Militão. Estamos conversando sobre os armazéns do IBC. Você teve uma aula sobre isso com o engenheiro Zé Pedro da Rocha Neto, que foi, através da sua empresa, quem realizou reparos em quase todos aqui na região e quase todos no estado do Paraná. Ô Zé Pedro, você terminou o bloco dizendo assim, quando acabou o IBC, deixaram um elefante branco para as prefeituras, que foram doados para as prefeituras. Diga por quê. Eu diria primeiro o seguinte, quando o IBC viu-se extinto, para quem ficaria aquilo lá? Faltou-se eu acho que nem foi era uma coisa que aconteceu de forma inesperada. E o Collor extinguiu o IBC. Para quem? Então, por uma falta de organização melhor, sei lá, pensou-se nas prefeituras, as prefeituras, opa, que coisa boa, aí nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tal e tudo. O governo do estado do Paraná teve uma ideia mais inteligente. O governador era o Jaime Lerner. No Jaime Lerner. O Jaime Lerner tinha concebido na sua campanha o anel rodoviário. Certo. E nesse anel, nas proximidades desse anel rodoviário, tinha armazéns do IBC. E ele concebeu, gostaria de executar um plano. E para isso ele designou o arquiteto Seneviva, auxiliar dele, mas oriundo de Londrina. Certo. E o o Seneviva é de Londrina? Sim, lógico. A irmã dele, a Marilda, fez grupo escolar comigo aqui em Londrina e tal. E o Seneviva veio estudar. E o Jaime Lerner, inteligente, ele sempre tinha alguma ideia monstruosa, mas não viabilizou porque tinha que desocupar aquilo lá e pôr alguma coisa que competia o IBC e não se conseguiu e ficou. Mas as prefeituras acabaram viabilizando, até os que estavam pretensamente concebidos no projeto Jaime Lerner acabaram indo para as prefeituras. Mas no decorrer dos anos, as prefeituras, poucas prefeituras inteligentemente souberam ocupar os espaços, aí instalando microincubadeira de indústria, etc.
exemplo de bom aproveitamento disso é Maringá, é Rolândia, né, talvez um outro. Em outros armazéns depredaram completamente, como o de Jacarezinho, por exemplo. Foi para o espaço? Foi para o espaço, o pessoal entrou lá e roubou tudo, né? Mas não o pessoal da cidade, alguma coisa assim. Que né? coisa, hein? Então, mas eu acho que hoje é preciso que os prefeitos que têm esses armazéns, eles têm muita dificuldade em fazer a manutenção, porque essa manutenção é onerosa. É verdade. Onerosa, precisa pintar, precisa restaurar, precisa fazer isso, custa muito vai dinheiro. Isso precisa se fazer um plano. Seria, porque o Brasil hoje produz 60 milhões de sacos de café. Só Minas Gerais, 50 milhões. Nossa, quase tudo lá. Quase tudo lá. E o Paraná produz menos que Rondônia. Ué? Rondônia produz mais café que o Paraná. O Paraná virou produtor de soja. O Paraná hoje a produção de café é 1.200.000, 1.400.000 sacas por ano. Rondônia é um pouquinho mais. Mas esses armazéns estão aí e eles precisam de uma solução política inteligente para ocupar, para investir Entendi. e ocupar esses espaços de uma maneira racional. Só voltando aqui no caso de Londrina, para as pessoas entenderem melhor, o que houve com os armazéns do IBC? Olha, eu sei de 2 deles que estão atrás da Cacique. Um deles está ocupado pela Justiça Federal e outro pela UEL. E, a meu ver, são super abundantes em relação a necessidades dos 2 órgãos. A meu ver, eu não sei, eu não pertenço à Justiça do Trabalho, para saber, não, é até pequeno para mim. E também não sei o propósito da UEL, não é até pequeno, mas eu, olhando de longe, eu não vislumbro que aquele armazém seja pequeno para qualquer uma dessas 2 entidades. É um armazém enorme. Existiam aí até desvios ferroviários, né? Então, mas ainda que não queiramos nos intrometer no imóvel que hoje é da Justiça do Trabalho ou da UEL, puxa, quantos armazéns? 250, quantos tem aí no nome da prefeitura? Mais de 40. O de Biporã, como nós falamos, pegou fogo. O de Biporã pegou fogo, um fogo pequeno, mas pegou fogo. Mas isso exige agora uma conscientização disso, um plano de ação, um projeto inteligente para saber como é que ocupar, quanto isso vai custar e onde conseguir os recursos para tanto. Então eu acho que os políticos do Paraná, diante dessa preciosidade que aí existe, deviam voltar a atenção para uma ocupação melhor desses armazéns. Se não acontecer nada, daqui a pouco não tem mais nenhum, né? Olha, eu posso te afirmar o seguinte, qualquer imóvel em Londrina que hoje fique abandonado, os ladrões estão aí na Folha de Londrina constantemente, que roubaram a fiação do armazém, rouba a instalação elétrica. Roubam instalação elétrica, roubam lâmpada, roubam fiação, roubam vaso sanitário, roubam tudo. Lá em Jacarezinho roubaram tudo. Que coisa, hein? Então eu acho que está na hora, né, de pensar um pouco nisso. O próprio governo do Paraná, que tem uma abrangência maior, né, que tem às vezes um programa mais abrangente, envolver as prefeituras, fazer um projeto para tudo isso aí. As ocupações podem ser diferenciadas, não precisa ser um tipo de padrão, e conseguir recursos de parte do governo estadual ou federal para um grande programa aí que as prefeituras podem viabilizar. Mas elas de per si, principalmente as pequenas, não tem condição. Tem muita dificuldade de estabelecer um plano inteligente para qualquer um desses armazéns. Nem mesmo um segurança elas põem na frente, né? Tudo isso custa dinheiro. Tudo isso custa dinheiro. Não é mesmo? E, inicialmente eu vi uma discussão uma vez que as cooperativas poderiam ocupar esses... Assumir. Mas as cooperativas produzem grãos no Paraná. São ótimas cooperativas, todas elas. Mas os armazéns não estão destinados para grãos. Eles estão para ensacados, grãos ensacados. Poderia ser grão? Poderia. A engenharia permite tudo.
mas você teria que fazer uma grande modificação para viabilizar. Vai ficar ainda mais caro daí. Pois é. Então, engenharia talvez seja o ramo de atividade que você tem que fazer o melhor pelo menor preço. Então, acho que tem que ser feito um projeto integrado, bem orientado, e para obter recursos viáveis para a ocupação disso. Nós tem um minutinho? Deixa eu só fazer uma última pergunta para o Zé Pedro aqui. Em 83, a Folha de Londrina envolveu-se na campanha para o replantio do café. Quem liderou foi o Oswaldo Macedo, né, o ex-deputado. Por que não deu certo? Não deu certo, né? Acontece o seguinte, o governo Collor foi 89, o governo Richa foi 83. Toda a cidade esperava que os secretários do Richa fossem o Gabardo e o Macedo. E não foram? E não foram. Faltou uma movimentação certinho naquela época para colocar o Gabardo, que poderia ser secretário da Agricultura, da Cultura ou da Educação, certo. Não foi. E o Macedo, que poderia ser um excelente secretário da Justiça ou de outro órgão, e também não foi. Mas a Folha, naquele ano de 83, envolveu-se num programa para replantio do café no Paraná. Porque os armazéns já estavam aí, ainda não tinham sido dados. Então, era preciso replantar. Tinha regiões que não eram mais aconselháveis plantar o café. Tinha outras que valia a pena. A geada tinha danificado. Vamos retomar isso? A Folha, vamos retomar esse programa. Chamou Oswaldo Macedo e Oswaldo Macedo liderou isso por quase um ano. Mas no final, políticas de lá e políticas de cá, não deu certo. Acabou não dando certo. Zé Pedro da Rocha Neto, muito obrigado por essa conversa. Valeu, grande abraço. Obrigado. É hora da gente ir embora. Boa noite para todos.